Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do AVC isquêmico agudo, parte 2. 3. Diagnóstico. Diagnóstico clínico. Durante o atendimento do paciente, deve-se avaliar o início preciso das manifestações neurológicas e seu curso, quadro estável versus instável. O déficit neurológico focal, de instalação súbita, indica a possibilidade de AVC. Dor de cabeça e crises epiléticas são sintomas mais comuns em AVC hemorrágicos do que em AVC isquêmicos agudos. A presença de fatores de risco para doenças vasculares deve sempre ser investigada, sendo a hipertensão arterial sistêmica aquele mais importante para as lesões isquêmicas e hemorrágicas. No exame físico, a escala de avaliação pré-hospitalar de Cincinnati pode ser utilizada como método de triagem, porque possui boa acurácia. Caso o paciente apresente qualquer uma das seguintes características, seu resultado é positivo: queda facial. Quando o paciente é solicitado a mostrar os dentes, ou sorrir, verifica-se a simetria. Fraqueza nos braços. Quando o paciente é solicitado a estender os braços para a frente, em um ângulo de 90% com o tronco, e mantê-los na posição por 10 segundos, um dos braços não se move, ou não fica mantido na posição, em relação ao contralateral. Fala anormal. Quando o paciente é solicitado a pronunciar a frase, na casa do padeiro nem sempre tem trigo, o paciente pronuncia palavras incompreensíveis, usa palavras incorretas, ou é incapaz de pronunciar. Considerando que alguns pacientes apresentam sinais focais, que não estão representados na escala de Cincinnati, a equipe de atendimento pré-hospitalar deve estar treinada para reconhecer outros sinais de início súbito, como vertigem associada à falta de equilíbrio, adormecimento, ou formigamento de um hemicorpo, dificuldade de enxergar em um ou ambos os olhos, e cefaleia súbita intensa, e sem causa aparente. Já a equipe, responsável pelo atendimento hospitalar, deve priorizar o uso da National Institute of Health and Stroke Scale, escala que tem grande utilidade diagnóstica, prognóstica, e na avaliação sequencial do paciente. 3,2. Diagnóstico por exames de imagem. O método de imagem mais utilizado, mais disponível, e de menor custo para a avaliação inicial do AVC isquêmico agudo, é a tomografia computadorizada de crânio, que pode demonstrar sinais precoces de isquemia, em até 67% dos casos nas primeiras 3 horas do início dos sintomas, e em até 82% dos casos, nas primeiras 6 horas do icto, última hora em que a pessoa foi vista assintomática. A detecção aumenta para aproximadamente 90% após uma semana. Além disso, a tomografia computadorizada de crânio tem boa capacidade para identificar sangramentos associados. A lesão isquêmica aparece como uma hipodensidade, que não se impregna pelo contraste, geralmente no território suprido pela artéria cerebral média. A ressonância magnética é bem mais sensível e precisa na identificação e localização da lesão vascular, especialmente quando são utilizadas técnicas de difusão ou perfusão. No entanto, consome um tempo de realização maior, que pode ser decisivos para a indicação do tratamento com trombolítico. 3,3. Outros exames complementares. Frente à suspeita clínica de AVC, os seguintes exames devem ser solicitados: eletrocardiografia de repouso, glicemia capilar, hemograma completo, com contagem de plaquetas, tempo de protrombina com medida do RNI, razão internacional normalizada, tempo parcial de tromboplastina ativada, e níveis séricos de potássio, sódio, ureia e creatinina, e troponina. A eletrocardiografia visa identificar arritmias que aumentem o risco de AVC, sinais de infarto do miocárdio, ou dissecção de aorta associada, enquanto os exames laboratoriais avaliam o grau de coagulabilidade e situações que possam mimetizar ou agravar um AVC em curso, como, por exemplo, hipoglicemia, infecção ou distúrbios hidroeletrolíticos. Diagnóstico diferencial. O conhecimento do médico sobre as principais formas de instalação das desordens cerebrais é fundamental para o diagnóstico clínico de AVC hemorrágico ou isquêmico. Por exemplo, um déficit que se desenvolve durante semanas é usualmente decorrente de lesão cerebral,
com efeito de massa, como por exemplo, neoplasia ou abscessos cerebrais. Já um hematoma subdural deve ser distinguido de um AVC, por seu curso mais prolongado e pela combinação de disfunções focais e difusas. Os ataques isquêmicos transitórios podem ser confundidos com migrânia com aura, caracterizada por sinais ou sintomas focais, usualmente visuais, como os escotomas cintilantes, hemiparesia ou outros déficits focais. Convulsões podem ser confundidas com ataques isquêmicos transitórios. A maioria das convulsões produz atividade motora ou sensitiva positivas, enquanto a maioria dos AVC ou ataques isquêmicos transitórios produz sintomas negativos. O estado pós-ictal, observado após uma convulsão, pode também ocorrer em algumas síndromes isquêmicas. Uma pequena proporção de AVC, 10%, especialmente os embólicos, é associada a convulsões concomitantes. Outras doenças que podem mimetizar um AVC são hipoglicemia, doença de Meniere ou outras vestibulopatias periféricas. Critérios de inclusão: serão incluídos neste protocolo pacientes adultos, idade igual ou maior do que 18 anos, com diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico agudo. A depender do tratamento a ser disponibilizado, o paciente deve apresentar adicionalmente os critérios de inclusão a seguir. Para a realização de trombólise, serão incluídos pacientes com todos os critérios a seguir. Avaliação de médico neurologista que confirme AVC isquêmico agudo. Quadro clínico de AVC, com início a menos de 4 a 5 horas, desde o início dos sintomas até a infusão do medicamento. Tomografia computadorizada ou ressonância magnética, sem sinais de hemorragia intracraniana. Para a realização de trombectomia mecânica, em indivíduos cujo início dos sintomas tenha ocorrido em até 8 horas, ou que tenham sido vistos bem, sem déficit neurológico, pela última vez em até 8 horas, os pacientes deverão apresentar todos os critérios a seguir. Oclusão, envolvendo a artéria carótida interna intracraniana, o primeiro segmento da artéria cerebral média, ou ambos, e viabilidade de tratamento, em até 8 horas, após o início dos sintomas, definido como o momento em que o paciente foi visto pela última vez, em um estado normal de saúde. Pontuação de pré-ataque, de 0 ou 2 na escala de Rankin modificada, variação de 0, sem sintomas, a 6, morte. Pontuação de 6 ou mais, na National Institute of Health and Stroke Scale, intervalo de 0 a 42, com valores mais altos, indicando déficit mais grave, na apresentação. Para a realização de trombectomia mecânica, em indivíduos, cujo início dos sintomas tenha ocorrido entre 8 e 24 horas, ou que tenham sido vistos bem, sem déficit neurológico, pela última vez entre 8 e 24 horas, os pacientes deverão apresentar todos os critérios a seguir: sinais e sintomas consistentes, com o diagnóstico de um AVC isquêmico, de circulação anterior agudo. Pontuação de 6 ou mais, na NIHSS. Pontuação na escala de Rankin modificada, menor ou igual a 2, antes do curso de qualificação, funcionalmente independente para todas as atividades da vida diária. Volume do infarto, avaliado por perfusão ou difusão, considerando os seguintes pontos de corte: menor que 21 cm3, em pacientes com idade maior ou igual a 80 anos, e com NIHSS acima de 10. Menor que 31 cm3, em pacientes com idade menor que 80 anos, e com NIHSS entre 10 e 19. Menor que 51 cm3, em pacientes com idade menor que 80 anos, e com NIHSS acima de 20. Menor que 70 cm3, em pacientes com mismatch, maior que 1,8, penumbra maior que 15 ml, e que apresentem janela de sintomas entre 8 e 16 horas.